Estão entusiasmados, né? O filme é engraçado. Escuta, hoje é a primeira vez que não vem alguém junto comigo, não é? Porque das outras vezes eu tenho aproveitado o fato de serem participantes dos filmes e que, como não são filmes de hoje, são filmes bem antigos, eles têm depoimentos a fazer interessantes relativos também à época. Eu sempre dei predomínio a isso propriamente ao lado cinematográfico, porque acho que é interessante o contexto em que esses filmes foram feitos, né? E hoje, como a única possível teria sido a Cláudia Ana, mas a Cláudia não está no Rio de Janeiro, então fiquei, são todos atores estrangeiros, tem atores mexicanos, franceses, grego. Essa semana morreu a atriz, não morreu? A Irene Papas morreu ano passado. A Irene Papas, né? Morreu em setembro. Morreu. A Irene Papas faleceu. Setembro de 22. Já há algum tempo já. Não, porque eu li anteontem, achei que tivesse sido recente. Ela falou que foi setembro do ano passado. É a mãe, né? É a avó, né? Ela era uma tremenda atriz. Quem viu os filmes da Irene Papas é uma atriz extraordinária. Sai matéria de igual do grego, coisa e tal. É muita coisa. Fez muita coisa, fez também no cinema americano, fez muita coisa na época que ela fez, bem mais jovem, né? Na época do cinema americano que ela fez os papéis menos interessantes que ela fez na Europa. Mas mesmo assim era uma tremenda atriz. Mas enfim, como era ali estava a ONU, tem alemão, tem francês, tem americano, tem holandês, tem, sei lá o que tem mais, tem muitas nações, evidentemente com predomínio mexicano, porque o filme foi filmado no México, né? Foi filmado no México, porque na Colômbia não tinha uma infraestrutura na época para fazer um filme com um pouco mais de produção. Então eu tinha que fazer no México. Como é para falar, eu gostaria de começar por falar do que eu acho que é talvez mais interessante para vocês e para mim, que é do próprio Garcia Marques. Porque o Garcia Marques é uma figura extraordinária, que sobre ele há muito que falar, principalmente pela paixão dele pelo cinema. Garcia Marques, ele é nascido na Colômbia, na parte mais do sul da Colômbia, Aracataca, você tem mania de dizer Aricataca, mas é Aracataca, é uma pequena cidadezinha mais no sul da Colômbia. E ele começou como jornalista, mas a paixão dele sempre foi cinema. E, curiosamente, ele queria ser diretor de cinema. Tanto que ele foi para a França, já começado a carreira dele de jornalista. Inclusive, foi uma carreira brilhante de jornalista, que ele manteve ao longo da sua, depois, carreira de romancista, de cronista, que também escreveu crônicas muito interessantes. E o Garcia Marques, com essa carreira foi estudar na Cinecittà em Roma, mas não era propriamente um curso na Cinecittà. Naquela época, a Cinecittà não aceitava estudantes estrangeiros, só aceitava como ouvinte. Então foi ser ouvinte um ano ou dois, na Cinecittà, e depois foi para o México e foi ser jornalista. Ainda querendo, então já estava começando a pensar também em ser roteirista, né? E depois, passado um tempo, que ele começaram a se interessarem pelas histórias dele, e ele não vendia. Quer dizer, porque só quando eu escrevi histórias novas,
Eles criam as histórias que já existiam dele, né? Alguns conheciam. Quer dizer, essas histórias é a minha vingança para com a produção mexicana. Porque enquanto eu estava escrevendo essas histórias e dando a todos os produtores aqui no México, não houve um que quisesse nenhuma das minhas histórias. Agora querem as minhas histórias, então agora eu não vendo. Fundamental, mas não resistiu, começou a vender, começou a escrever as histórias, mas aí nunca mais se interessou por dirigir. Foi o fundador da escola de Cuba, de Havana, da escola que é situada em Havana, mas não é uma escola cubana, é uma escola latino-americana, muitas pessoas esquecem. O Fidel cedeu a infraestrutura, mas o patrimônio da escola é da América Latina. Isso chama-se a Escola das Três Américas, né? E que ninguém chama quase a Escola das Três Américas, acaba chamando-se pelo nome da aldeiazinha que está, uma cidadezinha, que é Santo Antônio de Los Baños. Então, passou a chamar a Escola de Santo Antônio de Los Baños, ou a Escola de Cuba, ou a Escola da Havana, e a Escola das Três Américas é que não pegou, não colou. E ele ficou sendo o diretor da escola latino-americana e começou a falar. Aí eu uma vez perguntei para ele, depois não no primeiro filme, não no segundo, você morreu, um dia disse, Gabo, não te interessa fazer um filme como diretor, para recuperar aquele teu primeiro ímpeto? Que era um primeiro ímpeto que eu tinha mais de 15 anos que eu tinha deixado para trás, né? E eu pensei que ele saia. Eu ainda me propus assim, eu vou ser teu assistente e tal, para compensar um pouco a experiência de set, você vai pegar isso muito fácil. Né? E ele disse, eu tenho uma coisa muito curiosa. Ele tinha assuntos que ele podia falar de olhos fechados, mas quando fazia uma pergunta, quando ele atribuía um pouco mais de importância à pergunta, que não fosse uma coisa puramente coloquial, e mesmo no coloquial, ele gostava de pensar, dava um peso à resposta, sabe? Ele fazia uma pausa. Aí, não, porque não sei o quê, nunca respondia de bate-pronto. E eu, quando fiz essa pergunta, você não quer fazer um filme? Para ele, facilmente ter uma produção, muito fácil mesmo. Ele olhou assim para mim e disse, Rui, você se deu muito bem na tua carreira como diretor. Eu também não me dei mal na minha como diretor. Não vamos mexer nisso, vamos deixar assim que está dando certo. Eu não quero. Porque eu também tinha dito para ele, eu estava com vontade de escrever romance. Não vamos mexer nisso. Não. Deixa assim que está dando certo. E eu deixei até hoje, assim, não mexi. Bom, ele era um sujeito que tinha um grande sentido do humor. E tinha também essa há coisas que eu nunca compreendi muito nele. Nunca compreendi. Nós tínhamos uma amizade que foi além de tudo que podia ser esperado. Porque foi uma amizade, bom, éramos idades bem próximas, né? Ele tinha 4 anos mais do que eu. Mas foi assim uma coisa, uma amizade. E claro que ele tinha aqueles amigos de infância, eu conheci o Gabi, ele estava com uns 40 por aí, não sei, deve ser por aí. Ele morreu com quase 90, morreu há 4 anos atrás, acho, 4 anos atrás por aí. Então eu conheci ele conheci o Gabo em, é fácil de saber, em 80. Hã? Acho que foi em 2014. Há 9 anos atrás que ele morreu. Há 9 anos atrás que ele morreu. Não, mais. Só 10 anos esperamos para fazer. Não, foi mais.
a não ser que eu tenha vendo enquanto errado, mas eu conheci o Gabo quando fui a Barcelona escrever um roteiro com a Vargas Llosa. E isso deve ter. Isso foi depois que esse roteiro, que não foi comprado pela Paramount, mas desistiu. Um golpe de Estado dentro da Paramount e cortou todos os projetos, inclusive o meu. Isso me acontece já várias vezes na vida, mas aqui já estou carimbado. Mas, portanto, foi em 72, quando eu conheci o Galo. Deve ter sido por 70. Ele é de 30 a 40 anos, por aí que está. Deve ser mais ou menos para lá, menos para cá, é por aí. Né? 70 dá 50 anos. 70 dá 50 anos. Pois é, aqui. Não, eu fiz. Mas acontecia o seguinte. Foi muito curioso. O nosso encontro foi uma coisa curiosa, porque eu fui para Barcelona para escrever um roteiro sobre o Canudos. Mas eu não tinha quem escrevesse. Então, o produtor francês me disse assim, quem é que você quer? Eu, na Europa, eu pensei, havia um roteirista que eu gostava muito, que escreveu Queimada, é um italiano, que fez a Queimada com Marlon Brando. Eu agora não me lembro. E Pontecor? Pontecor? Não foi Pontecor. O roteirista, foi no roteiro. Não, mas não foi Queimada, não é de Pontecor. Ele é da Guerra da Algéria também. Então, eu, só porque ele dirigiu a Guerra da Algéria, tirei ele de Queimada. Só pode ser isso. Mas eu ia procurar um roteirista, então esqueci ele, Pontecor. Gino Pontecor, né? E eu fui encontrar esse roteirista, mas ele disse, olha, comecei a escrever um roteiro, fui encontrá-lo no sul da Itália, e disse, olha, eu queria começar esse projeto assim, tal. Ele disse, tudo bem, só uma coisa, é que eu comecei esta semana passada a escrever esse roteiro, uma história. Eu, pelo menos, não penso em nada antes de 6 a 8 meses. Eu até fiquei assim, pô, 6 a 8 meses, que maravilha poder escrever 8 meses um roteiro. A gente que tem que fazer tudo rapidinho e rápido, assim, que maravilha. E então, se você quiser esperar, eu aceito. Não dá para 8 meses, né? Então eu fiquei pensando, e alguém me disse, olha, tem o produtor, o Mário Vargas Llosa, eu sei que ele está querendo muito, eu gosto muito de cinema e está muito querendo escrever, começar a mexer com o cinema. Eu disse, Mário Vargas Llosa é um bom escritor. Acertei, concordei e eu fui para lá. Mal sabia eu, foi a pior coisa, uma das piores coisas que eu fiz na minha vida em cinema foi ter metido com o Vargas Llosa. É muito... O que é? Por que você se arrependeu? Eu arrependi por vários motivos. Primeiro, porque ele se revelou um reacionário de primeira água. Depois, um ser humano, há pessoas que são conservadoras, mas são pessoas honestas, íntegras e humanamente. Mas ele é mau caráter. Roubou o meu roteiro, escreveu um livro sobre o roteiro, nem me dedicou o livro, dedicou a Nélia da Pinhon. Mas até aí eu ainda estava sempre tentando dar uns descontozinhos, não sei o quê. Mas depois, quando eu soube que ele tinha roubado já um roteiro de um primo dele, não sei o quê, que o processou, ele é mau caráter mesmo. Já tinha roubado, eu já não era o primeiro a ser roubado. Enfim. E depois, ainda por cima, mais tarde, teve uma briga com o Garcia Marques, e começou a falar mal, não sei o quê, e aí já era demais. Um amigo como era o Garcia Marques, a sacanagem que ele começou a falar sobre coisas, quer dizer,
não dava. Não dava mais para. E pior é que ele foi se tornando cada vez mais reacionário, né? E começou a perder o. Não sei, desbussolou, porque houve uma altura que ele faz uma declaração, uma altura, dizendo que os latino-americanos, acho que se referia mais aos peruanos, que era peruano, mas de uma forma geral, que os americanos se deslumbravam pela Europa e não sei o quê, e que saíam dos países e que iam para a Europa e que deixavam os países, não sei o quê. Sabe o que é que ele tinha acabado de fazer naquele momento? Tinha naturalizado espanhol. E tinha pedido uma bolsa de estudo, não sei se na Itália, e estava com uma bolsa de estudo de 2 ou 3 anos, uma bolsa de estudo com muita grana, e tendo-se naturalizado espanhol, e falando mais como os latino-americanos se deslumbravam com a Europa e largavam a terra natal. Eu disse, esse cara são assim doidoso, não é? Porque não é possível tanta falta de coerência. Bom. Não dá. Mas o Garcia Marques tinha, eu conhecia inclusive porque fui fazer fui escrever esse roteiro em Barcelona, e quando fui escrever em Barcelona, fui na casa evidentemente, trabalhar na casa do Mário Vargas Llosa, porque ele tinha dito, é mais confortável, vem aqui, tem aqui um lugar onde você se hospedar, perto, não sei, um hotelzinho ali no bairro, você trabalha aqui, é só atravessar aqui um parque, do outro lado atravessa e já sai na minha rua aqui e tal, que vai ser tudo certo. A gente almoça aqui e trabalhamos até o fim de tarde. Ele era um trabalhador, assim, organizado, sabe? A meta dele, ele queria fazer uma grande obra literária, mas eu percebi que ele queria era ganhar do Balzac. As obras de Balzac, eu mostrava assim, 1,20 m de Balzac. Eu disse, qual é a medida que tem a obra de Balzac? Ele me deu a medida, tanto e não sei o quê. As lombadas do livro de Balzac, eu sabia quantos centímetros de obra iria produzir. Porque todo mundo é muito maluco. Para isso, teria que morrer adotando café, como fez Balzac. Eu sou muito maluco. Aí, e ele disse, olha, logo no primeiro dia, quem mora aqui na esquina é o Garcia Marques, que já me disse que é muito conhecer. Tá bom. Mas eu cheguei por um passo assim de funcionário público. Tinha que chegar às 9 horas, tomava-se café das 9 às 9h30, um cafezinho, começava a trabalhar às 9h30, parava pontualmente ao meio-dia e meio tinha 1 hora para fazer o acordava, sentava lá no escritório, se trabalhava até às 5 e tanto, assim, ele funcionário público das letras. Não impedia de ter um grande talento, quer dizer, não era produzir a metro, produzir coisas bem talentosas. Infelizmente, o talento não tem nada a ver com o caráter. Né? A gente pensa que os talentosos são os caras corretos, entre aspas. Tem talentosos. Me lembro de uma quando foi os 10 de Hollywood, quando foi a caça aos comunistas do macartismo, havia um grande diretor americano. Elia Kazan? Não, esse foi um dos delatores. Também tinha talento, mas também não era muito. Bom, mas esse você ainda pode admitir. Eu acho que há limites para as coisas. Né? Um cara que defende a tortura como esse querido Bolsonaro, eu sempre digo que eu não vou, sabe por que é que eu não vou morrer? Porque eu ainda vou mijar na tumba dele. Como é que pode admitir um cara que defende a tortura, elogia os torturadores e se compactuar com isso? É uma coisa que não dá para comprar. Eu compactuo com caras de direita que têm uma visão diferente. Eu compactuo com qualquer religião, porque acho que todos têm direito a ter a sua religião, acreditar nesses valores. Eu sou ateu porque Deus não teve fé em mim. Porque se não é ele que tinha que tocar com a graça, não tocou essa graça, pronto. Então não é culpa minha. É uma boa maneira de tirar da reta. Não é a única maneira. E o desgraçado
do Vargas Llosa, ele disse, foi assim que eu conheci o Garcia Marques. Ele me disse assim, passamos uma semana, ele disse, temos que ir visitar o Gabo. Não, o Gabo não, o Garcia Marques. A gente vai o Garcia Marques, e não sei o que. E foi passando uma semana, até que eu também tinha curiosidade em conhecer, mas sempre estava num regime de trabalho tão forte, tão certinho, tão disciplinado, tão coisa, que eu tinha que estar enquadrado. Eu estava na casa dele, ele é que era o roteirista, eu era o diretor que estava co-roteirista, estava sob a tutela da orientação programática e metodismo dele. Então, até que um dia ele disse, Rui, hoje, como era muito organizado, hoje não vamos parar às 5 horas, vamos parar às 4h30, não sei o quê, porque às 5 eu vou, tenho uma vernissagem de uma amiga minha pintora, que é muito interessante a pintura dela, então, e depois eu tenho um jantar com os amigos, e por acaso nessa coisa o Garcia Marques vai lá, então eu queria que você fosse, não só porque você aproveitava e conhecia o Garcia Marques, mas esses meus amigos são umas pessoas muito interessantes, e a pintura da minha amiga vale a pena ver. Bom, tudo bem, ele disse, não, ótimo, só não te convido para o jantar, porque não sempre deu uma explicação qualquer, disse, não tem nada, você não é obrigado a convidar para o jantar, dos amigos, não sei o que e tal. Não, ele deu a explicação, é que eles não são muito agradáveis, são meio chatos, não sei o quê. Chato era ele, né? Eu fui, não foi? Chegou a hora, paramos, pegou o carro e fui lá para um lugar qualquer. Que era uma salinha mínima, assim. Você lembra aquele filme, não é o Fantasma da Ópera, Os Irmãos Marx na Ópera? Aquele filme... Uma Noite na Ópera. Alguém viu Uma Noite na Ópera do... Vai entrando todo mundo, né? Hã? Vai entrando todo mundo. É uma cabine, que os irmãos Marx entram na cabine e vão aparecendo, e no fim sai pelo ladrão, sai pelas vigias, sai gente. Estava exatamente aquela da Noite na Ópera. Começou a aparecer uma gente e de repente nunca via ninguém. Estava tudo encostando, sabe? Um ficava assim, outro ali. E eu, que não conhecia ninguém, como que já a pintura é muito interessante, eu disse, vou tentar ver a pintura. Eu raspava as paredes, assim, se eu conseguia ver algum quadro, não vi nada, não conseguia ver nada. E a coisa está aí, todo mundo falando, todo mundo se conhece, então todo mundo fala com todo mundo ao mesmo tempo. Eu falando, não sei o que, por daí, sai daí. É um caos. E no meio disso, ele chega e diz, olha para o Mário Vargas Llosa, olha, Rui, não sei o quê, eu me apresento um cara da minha altura, só com o dobro da largura, forte, corpulento, que estava com um casacão de quadrados pretos e vermelhos e pretos, grandes quadrados, como estava meio frio, era com uma lã felpuda, assim, um casacão, ele era assim, um cara, essa pessoa que estava lá diante de mim, cara, e que disse, olha, o Rui, não sei o que, Rui, não sei o que, perguntando, o que é que vocês vão fazer depois, o que é que vocês vão fazer depois da vernissagem? Ele disse, o Mário disse assim, não, eu tenho um encontro com fulano e fulano, tenho jantar, e ele disse, são chatos, pelo menos concordava com a opinião, são chatos, não sei o quê, e eu não vou falar ligar ao Rui porque eles são muito chatos, não leva Rui coisa nenhuma. Voltou para mim, voltou e disse, você gosta de mariscos? E gosta, o Mário falou que me queria empurrar, disse, não, ele adora mariscos, não ele queria me empurrar para então vamos sair daqui, vamos embora. Aí saí com ele, sem saber que é aquele cara, com aquele casacão, que frio,
entrei num carro e ele disse, olha, vamos passar rápido para pegar a Mercedes. Não sabia que era Mercedes. Pensei que talvez fosse outro carro, mas depois é que eu soube que ele só usava BMW, então mas eu não entendo nada de carro, né? Podem pôr um Rolls Royce e uma Kombi que eu tenho dificuldade em ver a diferença. E Jeep com um Cadillac, não sei qual é um e qual é o outro. E fui, vou pegar a Mercedes e depois vou te levar para o melhor restaurante de marisco que tem. Bom, e quando ele falou para mim, eu fiquei, olhei assim para ele e disse, eu acho que ele é o Garcia Marques, mas não tinha certeza. E não podia cometer uma gafe dessas, tratar uma pessoa, porque são de Garcia Marques, não ser o Garcia Marques, e ficava chato para a pessoa que estava sendo tão amável comigo. Porque aquela coisa, em vez de perguntar logo quem era, deixei passar aquele período que a gente tem de habeas corpus para perguntar o nome. E que depois... eu hoje em dia, às vezes, até pessoas que eu conheço bem, se eu tenho dúvida, mas não lembro qual é o teu nome, que eu estou tonto. Porque depois fica 2 horas e você, sem poder chamar, né, atenção para uma coisa, não pode mais citar o nome, porque tinha que saber e não sabe. 2 horas sem saber uma pessoa em tete-a-tete, não, é impossível. Então, eu fiquei assim, então, mas ele disse, mas não vai ter problema, eu vou identificar fácil. Porque eu sei da casa do Mário Vargas Llosa, disse uma ladeirinha curta, mas não era assim de umas 6 ou 8 casas, um bloco muito curtinho. Aí eu virava virava a esquina para lá, e eu saía naquela esquina, tinha um parque infantil, outra vez aquele parque em diagonal, e eu estava num hotel do outro lado da pracinha, que não era muito longe. Então, eu disse, quando eu ver, eu sei onde é que é a casa do Mário Vargas Llosa, portanto eu vou reconhecer a casa do Garcia Marques. Ledo engano. Porque quando ele chegou, eu fui ver aí, e ele entrou na garagem, veio assim, entrou na garagem e pronto, ele disse, não é a casa. Então quem é esse louco? Animado. Aí saltei dentro da casa. Eu não soube o que era, porque ele entrou pela a outra fachada da casa. Eu conhecia a entrada, tinha que fazer a frente com a casa, no outro lado, vira para lá, eu virava para o outro lado, então nunca tinha visto esse lado aqui. Então eu veio por aqui, entrou aqui, a outra esquina ficou lá, o parquinho ficou lá longe, e eu fiquei vazio, não sem fazer nada. Aí entrei, então não sabia quem era. Ele disse, vamos falar um pouquinho, enquanto a Mercedes não chega, toma um uísque, serviu um uísque. Depois ele criou um hábito que foi, no primeiro e segundo dia, aí a partir desse dia, eu passei 2 meses que todas as noites saía da casa do Mário Vargas Llosa e ia para a casa do Garcia Marques. Todas, as tantas noites, todas. Às vezes saímos depois, as pessoas estavam uma coisa. Mas naquele dia que o senhor, eu fiquei assim, quem será esse cara? E eu tinha visto o cara, os outros estavam, não, Gabo, não sei o que, Gabo. O nome Gabo não tinha ficado no ouvido. Mas eu não sabia que Gabo era diminutivo de Gabriel. Então não era a mesma coisa chamar Gabo, ou Ruca, ou qualquer, não significava nada. Então, aí eles fizeram um uísque, vamos tomar um uísque enquanto a Mercedes não vem, e depois a gente vai. Pensou. E ele pergunta, aí, para meter conversa, ele disse assim, falava umas coisas sobre os filmes, que eu conhecia, como ele é cinéfilo, ele seguia bem da América Latina, como é interessante, ela conhecia bem o cinema, melhor que eu conhecia o cinema da América Latina, porque ele não conhece muito pouco o que se passa nos outros países, né? Não tem distribuição, não tem exibição, se você não vê nos festivais latino-americanos, que são poucos também, você acaba não vendo nada de cinema latino-americano. E eles percebiam que eu conhecia bem o cinema brasileiro. Aí ele me diz, ele diz assim para mim, eu fiz
não, você fez um filme de uma história minha antes que eu a escrevesse. Como é que é? Como é? Você fez um filme, fez um filme da história dele antes que eu tivesse escrito. Como é que é isso? Enquanto eu estava pensando como é que era isso, eu disse, bom, e que história é essa? O afogado mais formoso do mundo. Eu não lembrava assim. Eu pensei como um título do romance. E era um conto de uma coletânea que justamente era sobre. O título era da Irene. Tinha vários contos e um deles tem o afogado mais formoso do mundo. Eu me lembrava da história, tinha na cabeça da história, mas não associei com aquela do Garcia Marques. Um conto, conheci essa história, o afogado mais formoso do mundo, eu achei. Aí eu, para dizer alguma coisa, e como é que é? Aí disse, não, mas espera, vou-te mostrar. Pegou o livrinho que é esse, o afogado mais formoso do mundo, pegou e escreveu uma dedicatória e me deu. Eu peguei, fui assim ver, e olhei assim, e a história, a candidícia história, não, a trágica, como é que é? A incrível história da Cândida de Herenda e da sua avó desalmada. Aí eu virei, estava a cara dele, agudo, só não estou que é o casaco de quadrados, mas estou assim. Ele disse, então esse gabo é uma coisa. Então eu disse assim, já descansado, já podia relaxar, né? Já sabia com quem estava conversando. Aí eu disse, também aconteceu uma coisa curiosa, que isso foi no tempo de 70, eu tinha acabado de fazer Os Deuses e os Mortos. E tinha acontecido mesmo uma coisa que quando eu estava filmando, está aí o Roberto. Roberto saiu. Estava fazendo coisa, foi lá um jornalista que eu agora esqueci, agora isso aqui tu leu, conhecido, mas não era assim, mas bem conhecido, e ele tinha ido, e ele viu lá um dia ou dois de filmagem, foi lá para ver as filmagens e tal, e depois no final me disse assim, Rui, você leu 100 Anos de Solidão? Eu disse, não, porque o 100 Anos de Solidão tinha saído, eu filmei em 70. 100 Anos de Solidão, acho que saiu no final dos anos 60, né? 67, 60. Eu não tinha lido, já tinha ouvido falar, mas não tinha lido. Ele disse, não, porque você está fazendo aqui umas coisas de imagem que lembram o universo dos 100 Anos de Solidão. E eu, para ser também amável com o recém-descoberto Gabo, eu disse, é curioso porque tem um amigo meu, jornalista, que viu a filmagem do meu último filme e diz que o filme é parecido. Não, eu vi o teu filme. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí, tudo bem. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um filme juntos. Diz ele. Ótimo. Bom, então já temos vamos fazer isso ainda, talvez com uma hora de conhecimento mútuo. E essa... Porque como você falou... E no dia seguinte, já tinha marcado que eu voltar lá para a casa dele à noite, quando acabasse o trabalho, ele chegou e já disse, agora estamos comprometidos, já anunciei para a France Press que íamos fazer um filme juntos. Já está oficializado. Agora só falta encontrarmos o tema.
E eu tinha dito para ele, quando ele tinha saído logo, ele tinha pego um livro da biblioteca dele e tinha, que é uma Cartagena Morena, Cartagena de Índias, Morena. Fotografia muito bonita. Ele tinha voltado com o whisky e tinha dito: o que é que você está vendo? Eu disse: gostou dos cenários? Digo: lindo. Eu nasci aí, já temos um lugar para filmar, já temos um projeto, já temos um lugar para filmar. Agora só precisamos da história. E eu digo: o produtor, né? Não, isso a gente resolve, Bom, tá bom. E não vamos perder tempo, dizendo. Tá bom. O não vamos perder tempo nos levou 10 anos, marcando encontros em vários lugares do mundo, só para nos encontrarmos, para conversarmos sobre o projeto. E a gente passava uma semana juntos e fazíamos tudo, conversávamos sobre tudo, comíamos as comidas todas que tinham vontade de cada um e desejo e não sei o quê, e nunca se falou nenhuma vez do projeto. Quando acabava os dias, até eu vou contar 4 dias, pode não ser encontrar, tá? E tenho 4 dias, chegava para no primeiro dia, vamos ver, o prazer de reencontrar, começar a conversar de política, conversar aquilo, beber, e não sei quanto, Quando chegava ao fim, amanhã separa, diz: vamos marcar um encontro para... Na próxima vez a gente conversa. Ok, está comigo, mas vamos conversar na próxima vez. Vamos. 10 anos. Até que aconteceu aquela do livro da Cândida Irenda. Ele tinha escrito uma dedicatória que eu não entendi. Que eu não fiquei sem entender anos seguidos aquela dedicatória. Ele escreveu assim: ao Rui, não sei o quê, quando tudo era ainda um projeto. Quando tudo era ainda um projeto. Que projeto é esse? O que é que tudo é esse que eu perguntar o que é? Vou passar já um recibo de idiota, fingi que entendi e pronto. Acontece que acabou e Irenda, ele tinha feito a Cândida Irenda, a história da Cândida Irenda, para uma diretora venezuelana riquíssima, uma herdeira de petróleo da Venezuela, que tinha feito, antes de eu conhecer o Garcia Marques, 2 ou 3 anos antes, tinha feito um curta-metragem que passou em Cannes e que foi super bem recebido. Uma coisa, eu nunca escrevi esse curta-metragem, mas é um projeto de um grande talento, uma jovem diretora, não era tão jovem, mas era diretora, 30 e tantos anos, não é que não seja jovem, com 35, 30 anos, mas quer dizer, não era também uma jovenzinha de 12, de 20 anos ou 18, não sei e tal. Aí, e ela subiu aquela coisa na cabeça, e ela era amiga do Garcia Marques, e pediu para ele escrever uma história. E ele escreveu a história da Irenda. E ela se deu os direitos, fez um contrato com o De Laurentiis, grande produtor italiano daqueles filmes da Sofia Loren, aquelas coisas todas, e ele fez um contrato com uma opção de 10 anos. E nessa opção de 10 anos, tinha a possibilidade de renovar de 2 em 2 anos a opção. E ela chamava-se, não, pode ser que seja viva, Margot Benacerraf. Ela, pura e simplesmente, como era muito rica, ela começou a procurar uma atriz gorda. E como a descrição na Cândida Irenda diz que é uma gorda como uma baleia branca, a imagem que deve ter ido buscar ao Moby Dick, no imaginário literário do Gabo, ela ficou procurando uma jovenzinha pura e casta e uma baleia branca, uma velha branca. Tanto que a primeira vez que eu pensei nela, eu já podia começar a pegar a Ilza Carla, lembra a Ilza Carla? Que não era uma atriz, nunca fez nada importante. E tá. Quando essa coisa de fazer essa coisa, eu quando chegou
procuraram, mas depois tivemos várias tentativas. E era sempre, os americanos vinham propor coisas e esbarraram uns 3 projetos, que eu queria fazer, e das 3 vezes os caras foram tão cordiais, os produtores, que eu disse para o Gabo, não vai dar certo. Eu disse por quê? Porque eu só monto se tiver o Final Cut. O Final Cut, porque nessa expressão, é ter o direito ao corte final. E a legislação americana é diferente da europeia. Quem é que sabe? Todo mundo sabe o que é o Final Cut? Sabe todo, não precisa explicar o que é. Pronto. E quando chegavam no Final Cut, eles concordavam que levavam até às últimas consequências de agora o Final Cut. Não podemos, a gente pode. Então, eu dizia para ele, assim, não tem, sem Final Cut, não vou, se não quer fazer sem Final Cut, não vai. E, rapaz, eu vi outra coisa, chegava ao Final Cut, eles recuavam. Primeiro prometiam, porque tentaram um par de vezes. A estratégia era assim. A história interessava que era do Gabo. Tem um diretor que quer o Final Cut. Nós não vamos dar para ele, mas a gente vai convencer o Gabo a deixar esse diretor e pôr um diretor que ele escolha, mas que aceite o Final Cut. Um diretor americano, não sei o quê. Só quando chegava essa jogada da virada, tinha a integridade do Gabo e tinha também o desejo dele que se fosse latino-americano, eu não queria diretor americano, nem europeu. Ele tinha a meta de fomentar o cinema latino-americano. Então, o cinema americano não interessava para ele. Ele praticamente norteou todos. Agora, 100 anos de solidão, os filhos, acho que eles firmaram, não sei se com a Netflix, justamente 100 anos de solidão. Muitos milhões de dólares. Né? Aí, e ele tinha dito, até tinha me contado, eu ainda vou fazer, para que antes de morrer, eu vou fazer uma coisa que eu possa fechar os direitos por 20 anos depois da minha morte. Geralmente são 5 anos ou 7. Então, aí quando eu fui chegou uma altura que um dia ele me telefona e diz, de resto, ele é o responsável pela oficialização da minha briga com o Glauber, o Gabo. Porque um dia ele me telefona, estava em Roma, era presidente do Tribunal Russell, e ele me telefona assim, Rui, pega um avião e vem para cá, porque tenho os direitos de identidade. Eu fiz, o que é que eu ia fazer? Arrumei um jeito de pegar um avião e fui para lá, né, para Roma. 2 dias depois cheguei a Roma, e ele diz, eu tinha saído do hotel, cheguei por volta do meio-dia, eu tinha ido para o Tribunal Russell, cheguei no hotel, fiz o check-in e tal, fui para o bar, esperar que ele vinha, tinha deixado um recado, né? Aí ele chegou, chegou, sentei na mesa e disse, você recebeste no telegrama que eu vinha, que eu tinha os direitos, né? Já não temos. Vamos começar de novo. Mas, disse, mas não tem problema. O De Laurentiis, é o Pontes ou De Laurentiis, em inglês. Tinha no contrato dele umas letrinhas pequenininhas em que ele ainda tinha uma opção de renovar não sei o quê, os direitos aqui. Mas eu pus o meu advogado, acho que dá para resolver, mas pode ser que a gente não tenha. Tá bom, ok. E mais uma coisa, não quero falar essa coisa do Glauber, não gosto de falar sobre isso. Mas disse uma coisa que disse, olha, eu disse para o Glauber, assim, que você, que é a tua opinião, isso assim, e vocês estão brigados. Agora, oficialmente, agora com essa coisa de não se decide se briga ou se não briga, agora estão brigados. Então, resolveu a briga. À noite, fomos jantar na casa do... Eu disse, o Gabo tinha uma coisa muito curiosa. Ele tinha assim, uma certa empáfia. Ele tinha, sabe, assim, para até ser arrogante. Quem eu conhecia, tinha o jeito assim, a cabeça levantada, e assim,
um jeito decidido, que eu compreendia muito bem, que é coisa de cara pequeno. Um cara baixinho sente necessidade, às vezes, de empinar a cara para ver se chega um pouquinho mais alto, né? Eu sei porque eu já fui anão. E os caras altos podem ser mais generosos porque se impõem para a altura. Por exemplo, esse cara. Pode ser um cara cordial, uma simpatia. Eu não posso ter essa simpatia. Tem que ser, de vez em quando tem que ter cara de mal. Tem que arrumar uma plumagem que as possas fazer. Ficam todos iriçados, porque se não tem nada, se não tem músculo, tem que iriçar o pelo, né? Ou as plumas. E então o Gabi tem um pouco essa coisa assim, às vezes, que era um doce de pessoa. Então eu compreendi o que é que foi aquela coisa. Quando tudo era um projeto. Agora temos oficialmente Irender. Eu disse, quando tudo já era um projeto. E fizemos finalmente o Irender. E eu levei esse mais de 10 anos para compreender o que é aquela indicatória. Quer dizer que ele já deu o livro com péssimas intenções, né? Mas Intenção de estender a amizade por 10 anos, pelo menos. Pelo menos, né? Foi enrolando. levamos 10 anos para decidir. E até os filhos dele diziam assim, já há pouco tempo antes de eu morrer, ele dizia, o filho mais velho dele disse assim, Rui, sabe que você faz parte da minha infância, você com o meu pai, decidindo fazer todos os filmes do mundo, sem fazer nenhum filme, só bebendo e conversando. E eu pensei que assim, nunca vou fazer nada. E acabava você fazendo o maior número de filmes com ele. E devagar se vai longe. Não precisa ter pressa. Porque havia uma grande afinidade. Mas não era a afinidade intelectual que eu atribuí a essa grande amizade. Claro que havia coincidência de ideias, de veios fundamentais que detinham isso. Mas não era. Havia uma coisa de. Eu acho que há uma linha afetiva que é difícil de definir como só corrente, pensamentos coincidentes, porque a gente discordava de muita coisa. Ele, inclusive, fez a declaração, que está no livro que ele declarou isso, ele fez a declaração. Ele disse, por que é que eu me entendo melhor com o Rui? De todas as pessoas. Ele me apresentou ao final e disse, esse é o meu diretor preferido, no meio de... Porque o Rui diz para mim tudo o que pensa, o que ele pensa de verdade, que eu gosto ou não gosto. É a base de uma amizade, não é? Agora, quando chega dentro de uma pessoa como Garcia Marques, com aquela força pessoal, intelectual, força de persuasão de tudo, você tempera, porque não é bom futucar o bicho de vara curta, né? É melhor você guardar uma certa prudência nas coisas. Eu me sentia tão protegido pela amizade que eu me dava o direito de não precisar ser cuidadoso com as palavras, entende? E isso acho que nos abriu uma grande afetividade, porque nós não precisávamos nem de tomar cuidado um com o outro, nem precisávamos de provar coisa nenhuma para o outro. Eu não queria provar nada. Eu também não queria provar nada. A gente, então, sem querer, provando o nosso prazer de estar juntos, né? E foi aí que se criou a relação forte com Garcia Marques, né? E ele participou das filmagens? Participou.
participou até metade. Quer dizer, no Herendia, porque ele coincidiu que um mês antes das filmagens, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz, não, da literatura. E ele tinha antes de decidir dizer o que é que eu vou fazer nesse filme que não tem porra nenhuma para fazer, isso não está lá. Mas eu quero assistir as filmagens, porque não era no México, era no norte. Eram em 3 lugares, era na cidade do México, na região ali onde o Vilas andou fazendo as proezas dele, da Revolução Mexicana, e era em Veracruz, 3 pontos básicos. E outro também um pouco na Nova Califórnia. Mas esses 3 pontos, e ele disse assim, o que é que eu vou fazer? Aí ele tinha dito, eu vou. Aí ele pensou um dia, 3 ou 4 dias depois do passado tumulto, receber um Nobel muda a vida toda de uma pessoa, muda a vida de quase toda a cidade. Né? A cidade do México é enorme, quer dizer, tumultuou tudo. E ele então disse, passaram uns 3 ou 4 dias, ele disse, já sei o que é que eu vou, eu quero ir para lá para ver das filmagens, não quero ficar lá sem fazer nada, e quero saber o que é que eu vou fazer. Eu não queria fazer nada de cinema. Eu queria encontrar uma motivação para estar lá. Aí ele chegou e disse para mim, já sei o que eu quero fazer. Eu vou lá, vou ver as filmagens e vou escrever um texto que não sei que tempo é, não sei o formato, eu vou escrever para mostrar como é impossível de adaptar um filme, um romance ao cinema. Esse é o tema do filme. Estou lá para provar que não se pode adaptar um romance ao cinema. O que é que você acha? Digo, é maravilhoso. Já estou salvo, já podem falar mal do que eu fizer, porque é impossível. Tá? Eu já estou com meu corpo montado. Mas era uma novela, né? Não sei. Grande Herêndida era uma novela, não era? A Irene? Herêndida era uma novela, né? O que era uma novela? O que era uma novela? Cândida Herêndida era uma novela. Não, era um conto. Era um conto, que eu digo uma novela nesse sentido, era um conto. Sim, mas aqui também foi uma novela, foi ficção. Não, eu também acho impossível adaptar um romance para filme. Mas no caso do Cândido era menor, isso que eu estou dizendo. Era algo menor do que um romance. Eu vou lhe explicar o que eu vou dizer. Era o seguinte, porque não foi bem assim. Ele tinha escrito uma novela para fazer isso. Quando ele adaptou uma novela, quando passou para roteiro de filme, ele juntou 2 novelas. Uma história que é a do Onésimo Sanches, a do deputado, e a da Irânia, e misturou as 2. Então era uma novela, por isso que era assim, eram 2 novelas, mas ele nunca chegou, acho que, a publicar como novelas separadas. Tinha as 2 novelas, quando a Margot pediu para ele uma coisa, ele teve a ideia de misturar as 2 e misturou. Mas quando a gente foi fazer a adaptação, houve um problema que eu estava tentando equacionar, porque ele não tinha o roteiro, ele não tinha o roteiro das 2 novelas misturadas, do Onésimo Sanches e da coisa, só lembrava disso. E depois, o roteiro que foi feito a partir daí, ele diz que ficou tão diferente que não tinha nada a ver com a novela resultante das 2 novelas, que tinha virado uma só e que tinha sido dele. Porque depois aquelas 2 juntas foram mexidas tantas que ficou sem o original. Então, nós temos que pegar outra vez a original, os 2 contos separados, juntar os 2, fazer uma adaptação para ser uma novela só, e depois dessa novela só é que adaptamos para o cinema. Entendeu? Consegui explicar? Consigo. Por isso é que eu estava confuso, estava tentando me lembrar como é que era que tinha sido isso para poder responder. E o elenco foi escolhido por vocês 2? Você Não, escolheu? esse não.
só foi escolhida assim de forma que quando conseguimos ter os direitos, ele me disse assim, ótimo, só tem uma coisa, não vais fazer como a Margot, que ficou 10 anos para encontrar uma mulher gorda e uma jovenzinha bonita, né? Eu disse, pode ficar tranquilo que não vai. No tempo de produção, de preparação, temos que ter os resultados, mas também não vai me fazer exigir que a avó seja uma gorda como uma baleia branca aqui. Não vai exigir. Não vou fazer isso. É uma metáfora e coisa, tá bom. Eu nem falei em metáfora. Porque quando houve no processo da adaptação da história, eu perguntei que ainda besteira de fazer uma pergunta que não devia ter feito. Porque era a pergunta que ele já devia ter ouvido 200.000 vezes. Porque quando adaptava os contos dele, ou quem adaptar, eu perguntei assim, estávamos fazendo adaptação, eu tinha a cena do estupro da Irene, né? E nessa cena, aqui não tem, eu até falei outra coisa, falta esse plano, um planinho. Mas nunca vi faltar, nunca foi cortado, não sei como é que mas é quando ela está na maca e está sendo desvirgindada, ela fica aquele plano que fica ela, no rosto dela olhando, né? E depois passa assim uma coisa e tal, e depois escurece. Ali naquele momento tem um plano, eu vou depois aproveitar para ver numa cópia que tem aí, se vê passar na tela da tenda um peixe ondulando, uma tem aqui? Então eu desliguei. Eu disse, não tem uma projeção da imagem do peixe, sim. Ele também não viu. Eu perguntei para ele se eu tinha visto. Eu estava lá atrás. Não se pode confiar, não é? Um chileno. Ele disse, justamente quando estava fazendo essa adaptação, eu perguntei na besteira, perguntava para o Garcia Marques e disse assim, e Gabo? Nessa altura já era só Gabo, há muito tempo já era Gabo. 10 anos de bebida, já tinha chegado ao diminutivo. E perguntei, o que significa essa metáfora do peixe que ela vê? Aí ela fez aquela coisa dele habitual, parava o movimento, que era o que ela estava ouvindo, ela parava, pensava, depois olhava muito firme nos olhos, e ele é como os colombianos falam melhor espanhol na América Latina. E talvez até melhor que em toda a Espanha, porque os madrilenhos falam uma coisa assim como nós, e os colombianos têm uma articulação muito clara. Os mais difíceis são os cubanos, que engolem tudo. E eu perguntei para ele, o que é que significa essa metáfora? Ele olhou para mim muito sério, pensou, e com esse silabado muito marcado, e ele tem dentes muito grandes, um bigodão preto, fazia aquilo assim, um verdadeiro teclado de piano, com os dentes enormes, né? Ele falou assim, articulando, lo que tu quieras. O que significa? Lo que tu quieras. Eu compreendi. Não há que perguntar. O que você quiser. O que significa essa metáfora? O que tu quiser. Quer dizer, metáforas não são para ser explicadas. Ou se entendem ou não se entendem, ou se entendem como pode, da maneira que pode. Quer dizer, é assim. E essa licença eu guardei para o resto da vida. O que é que significa? O que tu queiras. O que tu queiras. Se passa a metáfora, valeu. Se não passa, se perdeu. E se compreende diferentemente, passa ou não passa como não valeu. Então, assim, não é para explicar. Eu acho maravilhoso ali, é que na hora que aparece o texto, que é uma coisa surpreendente, porque é como se fosse uma tela, quer dizer, tem uma outra linguagem, né? Aquele texto passa, né? Naquele momento, né?
Mas o que eu senti, assim, é que depois, aquele peixe é quase que o prenúncio daquele navegador, da coisa do Ulisses, da coisa do mar, vai se revelando, quer dizer, sabe? Eu achei tão bacana aquilo. A conexão com o mar, né? Alguém fez essa conexão? Você? 3, 4, 5, é muito. Eu nunca tinha feito. Fala, João, o que você quer perguntar? Fala alto, Para mim, tem uma história muito particular em várias situações. A primeira é que o cara que me mandou um carro, tipo assim, chapa branca do município, para me pegar para ir ver o filme com ele. Ele precisasse ver o filme com ele, porque ele foi um exilado político no Chile, Cuba, Suécia e depois veio para o Brasil, né? Então ele conhecia muito a obra do Garcia Marques e naquela época nós estávamos lendo os contos de Garcia Marques. Não sei se você tem alguma coisa feita aqui. Mas aí ele, pô, João, passou um cara aí de carro para a gente ver o filme. Nós fomos ver o filme e passamos assim uma semana discutindo o filme, né? E ele falava o seguinte, que o Heredia é o primeiro filme assim, latino-americano propriamente dito. E ele identificou em um dos coadjuvantes, que faz parte, acho que é aquele cara, o artista que anda de bicicleta, que era um revolucionário chileno ou boliviano, não sei, né? Mas a pergunta é, como é que foi reunir, como é que se deu essa organicidade, né, de reunir a Latinoamérica para fazer esse filme? Mas eu não entendi esse grupo que era. Ele falou que um amigo dele chamou ele para ver o filme e disse que o seu filme era o primeiro filme latino-americano que reunia pessoas de vários lugares. Como é que foi reunir esse elenco variado de vários países, que segundo o amigo dele era o filme que representava a América Latina? É isso? É um pouco e não é tanto, quer dizer, evidentemente que eu estou tentando passar assim as nacionalidades para ver. Tem europeus também. Tem europeus, porque como a matriz econômica é europeia, quer dizer, então havia, naquela época, que era mais feroz isso, era a questão de respeitar a representatividade da produção, né? Quer dizer, só davam uma ajuda não sei o quê, a Alemanha só dava se tivesse um ator ou um técnico representativo daquela nacionalidade. Então isso obrigava a fazer. E por isso as coproduções às vezes seriam meio esquisitas, porque vinham os corpos não combinavam, não é? Quer dizer, as mentalidades e as coisas não O combinavam. cenário é que é totalmente latino-americano. Né? O cenário é totalmente latino-americano. É todo filmado no coisa. A paisagem toda. Por exemplo, uma coisa curiosa. Vocês gostavam da música? É bonita, né? Eu não consegui nenhum dos compositores que eu queria. Então, caí no final da produção com um francês. Eu achava que francês. E queria a música do acordeon. Eu achava que era a música que representava mais a cultura. E coincide que a música do acordeon é muito francesa. O acordeon é uma sonoridade muito parisiense, dos bairros populares desde o século passado. E eu tinha muito medo que eu fosse para uma orquestração não, mas para uma harmonização mais francesa e ele fez isso muito bem. Eu acho que muito bem. Mas o que me marcou é que a música francesa que ela está cantando. Sim, E é essa como música- que são maravilhosas, Ela gostou das músicas francesas que a atriz cantou. Sim, sim. E essa fazia como se essa mulher viu logo assim, ela, aquela admiração dos pessoas da América Latina adoram a França. E eu acho que é um tipo de fantasma dela, não é? Não, o fundamento disso
é que houve, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, no século passado, nas primeiras décadas, houve uma prostituição polonesa. Alemã, polonesa. No México, houve uma prostituição francesa também. Então, eu sei isso porque o Gabriel uma vez falou, diz assim, Avô, não, desculpa, estou tentando lembrar o nome da atriz. Irene Papas. Irene Papas. Irene Papas. Esse tudo para ver a Irene Papas. A Irene Papas foi dublada. Ela sabia um pouco de espanhol e foi dublada. Mas foi dublada com sotaque. Porque o sotaque dela não é um sotaque mexicano, nem espanhol. É um mexicano, um sotaque mais estrangeiro. A Cláudia também foi dublada? Hã? A Cláudia foi dublada também? Foi. Foi, né? Mas a Irene Papas não foi dublada, desculpa. A Irene fez com a voz dela porque ela sabia um pouco de espanhol e sotaque. Bom, podia parecer uma estrangeira. O Garcia Marques, ele escreveu a crônica depois, falando de que porque é que ele tinha aceitado isso, de dublar, porque é que ele tinha aceitado. E ele escreveu a crônica dizendo assim, que ele tinha no princípio, tem essa crônica, se quiser eu posso até passar, tem um livro de crônicas assim que tem essa. Ele dizendo que a Irene Papas lembrava, porque não é assim, quando ele diz, quando eu escrevi essa crônica, a história da Irene, da história da avó maligna, não é? A história da Herêndira, que eu conheci, porque eu vi um circo lá no interior do Peru, um circo em que tinha uma tenda com uma prostituta lá, que ficou famosa, que é muito conhecida. Era jovem ou não? Era jovem. Que ele tinha uma matrona, qual é a palavra para isso? Cafetina. Tinha uma cafetina, ela imaginou, aquele garoto, Garcia Marques, olhou e imaginou que aquela cafetina podia ser a avó daquela menininha. Ele leu aquilo como uma avó que prostituía a filha. E foi daí que ele tinha tirado essa história 40 anos depois, dessa lembrança. Então, e quando se confrontou com essa coisa de se poder dublar ou não, ele disse, aí eu achei que era fundamental, até passei a achar que era mais importante que isso, porque era a cafetina da infância que ele tinha visto, a cafetina avó da infância que ele tinha visto prostituir aquela garotinha adolescente. Quer dizer, ele encontrou um fundamento para justificar que a Irene Papas tivesse um sotaque estrangeiro, que no princípio ele rejeitou, mas quando lembrou que ele tinha pensado que a verdadeira avó, ele até escreve assim, tinha o sotaque das velhas avós francesas da prostituição, as velhas avós. Então, vem assim, essas coisas vêm de muito longe, às vezes coisas muito simples, muito longe. Essa foi a razão que ela sou. Mas quem escolheu as... Eu conheço bem a canção francesa, morei muito tempo na França. Porque ela só perfeito naquele... É essa canção do Porto, não é a canção do marinheiro. Esse filme, ele deu certo aqui no Brasil, ele teve boa bilheteria, foi bastante muita visto. repercussão. No Brasil? Aqui no Brasil. Quando eu vi, ganhou tinha muita repercussão. muita repercussão. Você falou que Nova York ficou 50 Nova York foi, na América toda,
mas em Nova York foi recorde. Luana? Você, toda semana a gente você vai embora, mas está sempre aí. Vai amanhã? Depois de amanhã. Não, vai estar aqui outra semana. Já me despedi dela umas 3 vezes. Eu estou bem curiosa para saber como é que foi o processo de seleção da Cláudia Hanna para esse papel. A seleção de quem? Da Cláudia Hanna para esse papel. Falamos da avó, agora vamos falar da Você se neta. apaixonou pela Cláudia Hanna, foi isso? Foi. Você já era mulher, já era marido dela. Eu me lembro disso. Hã? Eu me lembro disso. Eu não. Ele se apaixonou e casou com ela. Foi antes do filme, durante o filme. O quê? Como é que foi? Você se casou com a Hanna antes desse filme? Antes ou depois? Cara, tem muitas perguntas ao mesmo tempo. Aqui, ali, vamos triangular. Qual é a primeira pergunta? Eu perguntei como é que foi a seleção da Cláudia Hanna para esse papel. Como é que foi a audição, o teste, essas coisas. Como é que você sabia que era Queremos ela? saber com Como é que eu detalhes. fiz o quê? Como ela foi selecionada? Como é que foi selecionada? É simples, ela já tinha feito filme. Ela tinha feito não sei se até mais de um. Aí eu tenho que ir lá no Google para ver. Mas eu já tinha visto ela num filme. E achei que, pessoalmente, eu achei que a imagem dela correspondia perfeitamente. E que ela tinha vontade com a câmera. O resto foi a prepotência do diretor. Eu vou conseguir o que eu quero dizer dela para o personagem. Tinha uma boa matéria-prima para o personagem. Então, escolhi. Que idade ela tinha? 19 anos, acho. Já tinha 19 anos? 19 ou 18, sei lá, não sei. É exatamente. Alguém consulta aí, o coisa é melhor que eu. O Herendir é depois do que ele falou do... Não, o Oscar é Não, depois. era 85, né? Ópera depois. 83. A Bela Palomeira foi qual ano? Hã? 87, eu acho. Ah, então esse foi o primeiro filme que você fez com a Cláudia, é isso? É, Esse foi o primeiro filme que você fez com a Cláudia Esse Hanna. que? O Herêndira foi o Esse? primeiro filme Primeiro filme. que você fez com a Foi. Cláudia Hanna. Foi o primeiro. Foi. Foi. E eu descobri, depois fui ver o filme dela, porque eu não tinha visto o primeiro filme. Eu tinha visto ela cantando um fado, e eu vi que ela cantava. Disse, se precisar cantar, já tem uma atriz que canta. Mas não era pelos dotes de cantora que me interessava, eu só via essa possibilidade. Era só mais pela fotogenia dela e a vontade com a câmera que me interessava. Qual é a outra pergunta sobre? Como é que você se apaixonou por ela? Qual filme? Qual filme? Exatamente como qualquer paixão do mundo. Não se explica. E foi com o Garcia Marques que eu aprendi isso. Sabe como é que foi? Eu estava escrevendo um roteiro, que depois ele achou que era uma história mais extraordinária de todas as que ele jamais tinha participado, e só vai dizer uma frase, três palavras depois, e mudou o meu roteiro com 3 palavras. Vê o poder da magia de quem está dentro das coisas. Mas o Garcia Marques disse nessa história, eu perguntei para ele, mas tem uma coisa que eu acho falsa, que havia uma coisa muito importante, é que os dois se veem pela primeira vez e estão profundamente enamorados. Eu tenho dificuldade em explicar isso. Então, no projeto do roteiro que eu conversei com ele, conversava, e ele disse assim, a pessoa do jeito dele, ele sabe por que você está com dificuldade de explicar isso? Porque não é para explicar. Não tem explicação. As paixões, ele disse 2 coisas interessantes. Ele disse muitas coisas interessantes. As coisas assim, lapidares. As paixões que se explicam não existem. Não são paixões. São qualquer coisa, mas não são paixões. Se é paixão, não se explica. Acontece. Acabou.
E outra coisa que ele falou sobre essa questão de paixão, relativa à paixão. As paixões. Agora não consigo lá. Talvez daqui a pouco. Como é que era o teu processo de escrever com ele? Porque, enfim, é um escritor, né? Olha, e como é que você divide isso com ele? Porque você... Posso dar um exemplo? Você esqueceu o roteiro, não, né? Posso dar um exemplo? E tem outra pessoa que fez o roteiro do filme, né? O quê? O Herende já tem outros 2 roteiristas, não são vocês, né? Não foi o roteirista. Tem só o nome dele. Hein? Tem só o nome dele. Não, mas não tem o nome de outros roteiristas estrangeiros ali no filme? Foi só ele que fez? Não. Foi ele e eu. Sim. A verdade é assim. Quando a gente pegou as 2 histórias que tinham sido desdobradas quando foi para aquela primeira edição do filme, e depois, como ele tinha perdido isso, ele disse, temos que partir outra vez da coisa, porque a coisa ficou muito adulterada, só tem a versão francesa, que é outra. Isso é sinal ou é passar a mão no cabelo só? Ele fez assim, eu pensei que era, mas é passar só a mão no cabelo. E essa questão do roteiro. Do roteiro. Do roteiro. Escreveram junto. Quando a gente foi fazer a adaptação para cinema, que era, na realidade não era escrever o roteiro que se tinha perdido, partimos das 2 novelas novamente e tínhamos que fazer um roteiro. Nós fizemos trabalho juntos. Fui para o México, passei lá um mês, coisa assim, para fazer essa coisa e tal. E fizemos. Aí, quando chegou a coisa, como era ele quem escrevia a máquina, eu só falava, porque, primeiro que ele escrevia mais rápido que eu. Segundo, era em espanhol que a gente trabalhava. Que eu falo espanhol e ele não fala português. Então era natural que fosse em espanhol. Depois era para ser filmado na Espanha, no México, tinha que ser em espanhol. Então estávamos fazendo coisa em espanhol. E, quando acabou o trabalho, ele tinha feito assim. Herende era história original de Gabriel Garcia Marques, diálogos de Gabriel Garcia Marques e diálogos de Gabriel Garcia Marques e Rui Guerra, adaptação de Gabriel Garcia Marques e Rui Guerra, depois o que é que está faltando? Roteiro final de Rui Guerra. Aí eu li e disse, o que é ela? Isso aqui virou uma selva, né? Porque estava um desastre. É que era samba de 2 notas, de 2 caras só, tac, 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 tudo fazendo. Vai ser uma confusão. Quando acabar de ler ninguém sabe quem escreveu, ninguém sabe quem escreveu diálogo, de quem é a história, não sabe nada. Vai ter sempre uma confusão, mas todo mundo vai brigar para saber dizer quem tem razão. Ele disse, não, vamos fazer uma coisa simples. Primeiro, o que vende é você. E quem fez o original foi você, sozinho. Então, obrigatoriamente tem que ter o original de Gabriel Garcia Marques. Por que a gente vai pôr, agora que eu entrei com os diálogos, se a gente for computar quantitativamente, eu entrei com muita sorte com 2 ou 3% de diálogo. Senão não vai sujar a coisa. Diálogo também só do Gabriel Garcia Marques. Por outro lado, eu como diretor já está implícito a ser roteirista. Então, para que você acha que já não precisa de quando você é o original de Gabriel Garcia Marques, o romance de Gabriel Garcia Marques já está implícito o diálogo e tudo pronto. Se não tem uma coisa contradizendo, já está. Então fica muito mais fácil ler assim. Gabriel Garcia Marques, Rui Guerra. Então, imagina, como é que era o processo de vocês, assim, porque vocês trabalhavam diariamente frente a frente, né? Quer dizer, como é que era essa negociação com ele de ideias e tal, essa coisa de parceria?
havia muita conversa paralela, mas para te dar um exemplo concreto de uma vez, às vezes, depois eu fiz uns trabalhos, outro com ele, em que houve uma que ele ficou assim. Fiquei maravilhada. Foi Vai uma ter que ir embora, André, maravilha. ficou perfeito. Mas eu vou chegar tarde na Tijuca, eu fui preocupada. Em que ele sentou, pegou, começou assim. Bom, era para fazer o diálogo do texto dele, que foi a Bela Palomeira. Ele sempre começou assim, sentou, eu fui para o México para escrever o diálogo. Mas foi depois a Palombeira. Sim, foi É 87. bem depois. E eu sentei num sofá, acendi meu charuto e tal, e me preparei para dar alguma informação. Ele sentou, ficou parado. E eu com o meu charuto falando. E olhou para mim e disse, não estava entendendo. Dita o quê? Mas daí você vai escrever os diálogos. Eu tinha chegado da véspera do Rio de Janeiro, para chegar lá, e o cara chega, dita, como, pô? Diz, você não vai ditar os diálogos? E a gente já conversou o que é, agora você vai escrever os diálogos, né? Ah, sou eu que vou escrever? E, claro que é você que vai escrever, ou sou eu vou substituir. Disse, bom, tá bom. Como é que a gente chamou o personagem? Ah, a gente ia conversar disso, aquilo, tal, conversava com ele, então, e ele começou. Não sei o quê. E de repente, ele parou, deu uma deixa assim, ele corrigiu para um espanhol melhor a minha frase, a minha intenção de frase, tac, e eu soltei uma frase. É a ideia da frase. Aí ele escreveu, e parou. Ficou uma frase. Eu fiquei esperando ver o que é que ele estava pensando, o que é que ele ia escrever, o que é que ele ia colocar. Aí, de repente, olha para mim e diz assim, incrível. Nunca ninguém, com aquele jeito de ele falar, articulando, nunca ninguém vai dizer que essa frase, que você acabou de citar, foi escrita por mim. Porque está bem Garcia Marquena, diz, parece que fui eu que escrevi. Nunca ninguém vai adivinhar. Eu digo, eu incorporei você, eu estou aqui para incorporar você. Eu estou pegando os fluidos para incorporar. E de fato era uma frase bem Garcia Marquena. Era uma frase que ele dizia, uma coisa qualquer, não sei o que, vamos ser avós dos mesmos netos. Tem uma coisa na frase, uma coisa desse tipo de. Um general como não sei quem, que fala uma coisa assim, que diz. No fim de contas, temos que ter uma relação porque somos avós dos mesmos netos, porque temos os mesmos netos. Tinha que ter tido alguém para filmar vocês dois. Tinha que ter alguém para filmar vocês dois trabalhando. Rui, você desenvolveu algum projeto com ele em Cuba? Eu fui a Cuba várias vezes. Eu dei oficinas junto com ele. Fui, lá na escola, né? Dei uma oficina, que era uma coisa que eu gostaria de fazer aqui. Era que ele foi dar, durante vários anos, ele ia a Cuba em janeiro, fevereiro ou março, agora em dezembro, não me lembro o que era, e em que ele dava uma oficina em que reunia uma meia dúzia de candidatos, inclusive de todos os países da América Latina, como sempre fazia, e tinha de manhã umas aulas durante uns 15 dias. Cada um levava uma ideia de uma história. Tem um livro sobre isso. Quem conta aumenta um ponto. Editado em português, língua portuguesa. E que eram, assim, 6 ou 12, em que começava com um dizia, que história que você quer fazer? Qual é o teu ponto de partida para a tua história? Eu dizia, é a história de um advogado que encontra uma moça que não sei o quê, e que tá, assim, e eu achava que você quer fazer. Estou pensando em fazer não sei o quê, e ele perguntou assim uma coisa ou outra, e mais uma coisa que ele achava mais perto, E os 12
ou 10 ou 12 dias. Aí começava. E todo mundo opinava. E eu começava. Amanhã se passava nisso, que era, pura e simplesmente, de dizer por que se escolheu ser advogado? Não, por nada, podia ser advogado, podia ser. Então podia ser sapateiro? Não, sapateiro já não, porque não sei o quê. Então você não quer aquilo, quer aquilo. E que incidência você acha que tem essa profissão sobre a história? Fazia uma espécie de questionamento e fazia isso. Aí havia alguém que dizia, eu não concordo com a ideia de trocar para sapateiro, eu achava melhor advogado, porque o advogado, e você não sei o que, punha discutir. E de repente está todo mundo discutindo a história daquilo durante 10 minutos. Depois passar para o outro. Depois disso, quando terminava essa fase daquela manhã, os alunos tinham que ir para a escola, no caso da escola, ou tinham que trazer no dia seguinte, ou tinham que trazer o que eles tinham escrito sobre aquele tema, sobre o que eles tinham aceito ou o que eles não tinham aceito, trazer a história num grau mais adiantado da história. Quer dizer, todo mundo estava colaborando com cada história. E uma vez, uma coisa que eu achei muito engraçada, porque houve uma altura que ele parou assim de repente, no meio, já estávamos trabalhando já há 5 dias ou 6 dias, as histórias já estavam mais desenvolvidas e coisa, e já se tinha discutido cada coisa de importante de cada uma das histórias, e ele parou assim e disse, outro assim para mim, você reparou, olha aqui, nós temos praticamente mesmo número de moças e de rapazes. Meio, né? Estava mais ou menos equilibrado. Só tem um homem que mata uma pessoa. As mulheres já mataram 8. Era mesmo. As mulheres estavam resolvendo todos os problemas dramáticos, matando os homens. Isso, cuidado. Olha o perigo. Você não chegou a fazer lá. Lá em Cuba você não Como? Em Cuba você não fez nenhum filme lá. Fiz uma série que filmei durante 6 meses. Filmei muito e fiquei quase 2 anos montando essa série. Filmei assim. Mas era uma série, com a Ana Schigula. A série com a Ana Schigula que ele fez, né? Gabriel Garcia. Eu não sabia. A outra vez, quando eu tinha perguntado para você sobre os cenários do filme, você falou que é um lugar que você encontrou tudo pronto. Mas aqui eu acho que não pode ser tudo pronto. O que não? Qual cenário? Estou falando dos cenários. Das locações. Das locações. O que é que tem? Com todos aqueles objetos. A outra vez, para outro Sim. filme, você falou que você tinha encontrado tudo pronto. Mas aqui, você encontrou tudo pronto, né? Também? Aqui tem estrutura, né? Tem um circo, tem estruturas grandes no cenário. Isso é tudo montado. Esse cara está querendo Pois dizer. não, porque outro dia, Sim. no filme Foi Nos Teus Seus Mortos, Sim. que eu falei que você estava muito minucioso pelos objetos, você falou, não, eu encontrei tudo pronto. Depende de tudo pronto. Eu não me lembro qual cenário me referi, não é? Os deuses e os mortos. Sim, o Deus não é um cenário, só tem um monte de cenários, não sei qual deles você está se referindo. Não, você falou, pelo Deus, seus mortos, você falou que tudo, você ia e encontrava os lugares. A base do cenário, evidentemente, não está lá os objetos, acessórios. Aquilo, eu contei que aquela praça, eu tinha coberto tudo de areia outra vez, porque eu tinha asfaltado tudo, e que eu botei, que quase mataram, quebraram o braço do maquinista e coisa. Não, quando eu digo que encontrei feito é a base do cenário, mas não é chegar pronto. Não, pronto não é com todos os detalhes. Tinha falado que tinha muitos objetos sim, mas que você procurou e você falou não, os objetos estavam lá. Há um mal entendido então sobre a palavra objeto.
há um mal entendido. Você encontra praticamente pronto, filma numa floresta, você diz, eu encontrei a floresta pronta, quer dizer, não quer dizer que você não tenha cortado coisas, não tenha posto ali, que tenha feito assim. Essas coisas assim, não é exatamente. Não é filmar no museu e ter que. E se passa a cena no museu, aí está no museu, mesmo assim você troca uma coisa, né, por umas sombras, você sempre mexe, mas é pouca coisa, né? E a outra acho que é o contrário. Então, se dessa informação foi mal entendido. Todos tiveram uma direção de arte, né? Bem específico. Falei, puxa, você encontrou tantos objetos. Você lembra que tinha 2 cenários muito loucos lá dentro do... Mas você lembra qual é o cenário que se refere? É um dentro do... que tinha muitos objetos muito específicos, muito novos, muito... Assim, absolutamente não. É que quando a gente fala assim... Ela quer até fazer outra pergunta. Eu tenho uma outra pergunta. Fala mais alto, por favor. Tem uma outra pergunta sobre o vento, assim, o vento no começo do filme, assim, tipo aquele som... Ventiladores, tudo. Ventiladores. Mas tem tudo ventiladores, e mais que ventiladores, cada coisinha está ligada por fios de nylon para mexer. Aquelas notas voando. A borboleta, tudo isso? Hã? A borboleta também, tudo estava através de fio de nylon? A borboleta, aquele... Tudo que mexe ali é com fio de nylon e com vento, mas é quase tudo com fio de nylon. Aquilo era um cuidado para atravessar. Se mobilizou todo, até figurantes, coisas de tudo, que aquilo era o problema era não esconder as pessoas para cuidar, os fios não cruzarem, dá um trabalho de campo para 10 segundinhos. É tudo. Ficou bem bonito, quando os papéis viram passo. É tudo assim. Todo tempo. A equipe técnica do filme, você que montou, ou foi o produtor que sugeriu, como é que foi? A equipe técnica, fotografia? Sim, que é uma equipe técnica. Não sei, mas como é que foi a escolha? A escolha, né? Eu tenho um critério, que é assim, eu escolho os cabeças de grupo de chefe, quer dizer, a minha equipe, os meus assistentes, minha continuista, os meus estagiários de direção e basicamente você está pensando se eu escolho o fotógrafo? Não, mas o fotógrafo não escolhe. Às vezes aconteceu, mas a produção escolhe os elementos todos da produção dele. O diretor de fotografia escolhe. Eu escolho o diretor de fotografia, quando eu escolho a equipe dele. Mas na equipe dele, eu escolho junto com ele o câmera, porque o câmera está trabalhando mais comigo do que com o diretor de fotografia. Agora, o assistente de câmera, o foquista e tal, também não é o diretor de fotografia que escolhe, geralmente é o próprio primeiro assistente foquista que trabalha com um assistente dele, porque ele vai garantir o foco junto com o outro e o carregamento das chassis, essas coisas. Então, o diretor de fotografia não está interessado nisso. Então, geralmente, isso automaticamente mas isso são, às vezes a equipe já está tão formada que vem juntos, na equipe de decoração, eu escolho o decorador e trabalho também com o diretor, com o cara que trabalha com os próprios, com os objetos. O objeto, eu escolho com a decoradora, porque aí é visão, porque às vezes o objeto eu quero ter uma determinada sombra, uma coisa que não dá, tem a mesma efeito diferente. Mas a priori, eu escolho só os chefes. E cada um escolhe a sua equipe. Mesmo entre os chefes, você nunca enfrentou assim, imposição do produtor para algum fotógrafo, alguma coisa assim, não? Como posição uma imposição do produtor, assim, produtor estrangeiro, aí quer um fotógrafo específico, nunca teve esse problema, assim, né? Tem sempre 200 mil problemas. Não é um, tem um monte deles, mas isso se resolve com acordos, não é? Se resolve com o resultado, é com o bom senso. Quando eu escolho um diretor de fotografia, porque eu não tenho nada de fotografia, e é natural que seja eu a escolher. Mas você podia dizer, mas o fotógrafo,
o decorador quer que a iluminação dos sinais seja de certa maneira. Tá bom, mas fala comigo, eu falo com ele, ou eu ponho em contato, no fim de contas, posso apresentar fulano tal e fulano tal, resolvam essas coisas aqui, aqui e aqui. Isso não coisas. Agora, a decisão do conceito de fotografia tem que ser meu, nem é do fotógrafo, é tudo fotografia. Ele tem que ser capaz de fazer o conceito que ele tem. Agora, não quer dizer que ele não me convença de certas coisas, não é? Determinadas coisas, eu quero umas sombras aqui, isso é muita coisa. Quando são sombras importantes, às vezes, ele diz, quero umas sombras projetadas aqui. E me acontece dizer, não, eu não quero aquela sombra. Aquela sombra eu não quero, que essa parede esteja verde. Você falou, posso uma sombra? Mas vi que não ficou bom. Quem fotografou esse filme? Quem fotografou? Foi isso é uma aventura. Foi o quarto. Era para ser o Ricardo Aronofsky, que fez os Fuzis e os Cintantas. Ele não pôde. Aí eu partei para escolher um diretor de fotografia que tinha feito uma fotografia muito interessante. Era o primeiro filme de um diretor, ele tinha feito essa fotografia. Marquei a data, mas a data mudou do tempo, a gente estava de acordo com ele. Ele, quando foi, já estava ocupado, não pôde fazer. Então, esse caiu também. Aí, eu pensei, tinha um diretor mexicano muito bom, que também tinha aceito, mas também, devido a esse mesmo atraso, que teve um trabalho também caiu fora. Aí me propuseram um diretor francês, que eu não conhecia, nem o produtor conhecia, e tinha feito, a grande credencial dele era ter feito um filme do Truffaut. Tinha feito muitos filmes. E um ótimo, bom técnico. Eu não tinha, Aí ficou esse. Influiu? Ficou esse. Ficou esse, mas aconteceu uma coisa terrível. Foi que esse cara teve dois problemas. Só se interessava na filmagem por três coisas. Uma era a interpretação dos atores. Ele só comentava sobre as interpretações. Quando estava bom, quando não estava bom, ele dizia, porra, esse cara quer dirigir um filme, não quer eliminar, vou ter que trocar com ele, eu vou fazer a fotografia. Ele só interessava. Não, um filme muito gentil, muito suave, muito agradável, inteligente. Outra coisa que interessava muito, só a fotografia, só dizia sempre para mim, qual é o key light no cenário? Quer dizer, key light é essa janela, aquela coisa, basicamente, podemos mudar o key light no cenário, mas na locação, eu perguntava isso. Voltava à locação, quando tinha que ficar perto do dia da filmagem, para ver certas coisas, qual é o key light? Aquela cidade, o key light é esse. Todos faziam ótimo, key light, só perguntar só o key light. Aí eu falava coisas, da fotografia e tal, não via, tudo comentava. Qual é a influência de fumar charuto e fazer filmes? Qual é o quê? Qual é a influência de fumar charuto? Depois eu te respondo. Gente, vamos para a última pergunta. Só acabar de falar, dar a resposta, senão eu nem termino. Deixa eu perguntar em relação à dublagem, né? Porque o ator faz um trabalho de interpretação e quando vai dublar é outro ator, né? A outra pessoa. Ou não. Ou não, sim. Ou não, porque no cinema novo, eu até o meu quarto filme fiz tudo dublado, porque não tínhamos som direto. Não tínhamos som direto. Mas nesse foi dublado, por exemplo, a Cláudia foi dublada. Sim. E como é que foi isso para você? Para mim? Nada de problema. Não incomoda eu sou um dos raros diretores que acha que o melhor na dublagem é a interpretação. Ah, sim. Quase ninguém. Hoje em dia, com os recursos técnicos que a gente tem, você pode até dublar, como já com o João Mico, por exemplo, eu fui dublar no leito de morte de um dos atores, dublou, só ele morrendo, literalmente morrendo, gravou, depois pouco fica perfeito. A técnica está tão grande nesse aspecto, muda-se os timbres de voz, pode fazer uma voz masculina virar feminina, pode fazer o diabo. Só é mais caro e leva tempo. Tendo dinheiro, fica melhor do que aquilo. Sim. Mas nós não tem problema nenhum nesse aspecto. É isso então, gente. 11 horas, o cinema está fechando. Lindo, muito.
Terça que vem continuamos? Terça que vem continuamos? Cuidado comigo, porque eu quando começo a falar, não paro. E agora, então, agora que tem lápis de memória, eu tenho que ainda mais ainda. O Veneno da Madrugada é do Bruno Stupiana? O Veneno da Madrugada deixa pensar. Então, o que você acha da gente passar isso? O que você acha de chinês? Veneno, na semana que vem. É um filme que eu acho bem interessante. Esse tem umas discussões boas. Então vamos. Irendira, tecnicamente. A última palavra aqui. Irendira, tecnicamente, eu só chamaria a atenção, no seu ponto de vista técnico, seria uma utilização do conceito de cor, como as cores são usadas conceitualmente. Por exemplo, o personagem de Irendira vai clareando ao filme, até terminar quase branco. A avó, que é uma coisa de peso, é o preto e o ouro que dominam a paleta de cores dela, e que é da violência, e da bruxaria, e da maldade, e do poder. O pai e o filho são o pai é também para o vermelho e para o preto, está aproximado do poder da coisa e o filho é azul, que é mais idílico, coisa, e ao mesmo tempo, mas também como padrão quadrado para aproximar do pai da questão. Tá? Assim, mais os outros personagens secundários não têm assim, uma coisa muito visível no momento. Isso eu chamei a atenção. E chamaria também a atenção sobre um tipo de mudança de sequência através sem corte. Como, por exemplo, ou então fazendo com que o corte seja mais marcado. Que é quando, por exemplo, o garoto quando vai tocar nos vidros, muda as cores. Mas não se vê mudar a cor aqui. Lá mudava muito porque vermelho é vermelho, aqui o vermelho vira um marrom escuro, sépia, você nem vê a mudança das cores. Que quando o pai sai, vai lá para dentro, tá dia ainda, e depois lá dentro acende a luz, e quando sai para fora já está noite. Quer dizer, passa a transição sem corte, ou quando ele sobe as escadas, quando sobe as escadas... A avó, né? Hã? A avó dela, quando sobe para deitar. E anoitece e amanhece, sem corte, essas transições, porque as mudanças geralmente das elipses, a 99% o pessoal faz com corte. E eu gosto de fazer sem corte, direto. Juntar duas sequências, uma com a outra, isso implica não ter corte. Né? Claro, pode fazer uma fusão muito bonita, funciona, ou pode fazer sobre um fundo igual. Passa a mais simplória, está aqui, depois daqui, passa por um fundo escuro, corta, depois vai para um outro fundo escuro lá na praia, e sai de uma coisa escura, e parece que saiu daqui para a praia, né? De noite para o dia. Isso é mais simples. Dentro disso há truques para passar para... O que é isso? É simplesmente você retardar a compreensão de que você está num cenário para o outro. E quando você faz um corte, você, na hora do corte, você já saiu daqui e está na praia. Né? Quando você faz isso, você sai daqui, pensa que está aqui dentro e quando, de repente, estou na praia, como é que eu entrei daqui? Não sabe como é que foi. Porque você retardou a compreensão da mudança do cenário. Então, é só isso. São artifícios para jogar com o tempo, mas eu acho que esse jogo do tempo precisa conversar mais sobre o conceito, porque é que interessa, não é só para mudar, só para o espectador não perceber, por que não vai perceber?
por que é que a gente quer que não perceba. Isso é que saber qual é a tua motivação para querer retardar um corte que, do contrário, pode ser feito diretamente. É isso que é preciso conversar sobre os fundamentos. No cinema tem muito isso. Tem coisas que foram descobertas com fundamento e eles depois entram na linguagem e se estratificam sem compreender a razão disso. Então vira uma coisa mecânica. Olha aqui, como é que se faz isso? Faz isso fazendo assim, porque aqui faz isso não está certo, está bom. Mas eu podia fazer de outro jeito, que era melhor. Se vai fazer uma coisa mais complexa, de certa forma, tem que saber, ou é para dar um tempo maior naquela passagem, ou é para ter algum efeito gráfico, ou para retardar a compreensão disso. Tem que ter motivações. O que é importante é compreender a motivação da técnica. Cada efeito técnico que se usa tem que saber por que é que você está fazendo. Se você não sabe para que está fazendo isso e não ouvir que não te dá nada, então usa o básico, que é melhor. Né? Isso é um pouco que você fala do extracampo? Não, o extracampo é uma conversa complexa. O veneno da madrugada. O extracampo, para aquela chega de campo, você tem que falar o que é o campo, o que é o fora de campo, tem que falar o que é o fora de espaço, o que é o espaço, quer dizer, porque umas já com outras, senão algumas se confundem. Entende? É isso. O Rui Guerra não dormiu, ele foi pro samba do trabalhador, então ele tem que descansar. Só sobre o campo, eu tenho uma compêndio, digamos chamar assim, uma coisa sobre audiovisual, escrito por, acho que são, amanhã, aproximadamente eu posso terminar, mas acho que são 17 ensaístas, e os 17 ensaístas escrevem um livro que tem umas 200 e tantas páginas. Só do campo. Assim, só sobre o campo. As diferentes formas de campo. Aproximadamente 200 e tantas páginas. Todo o título sobre o campo e só sobre conceitos de campo. Pronto. Está a ver? Não dá para falar. Sentiu, né? E se formos falar sobre o vazio, a diferença entre o vazio e o pleno, ou o vazio e o nada, que no campo filosófico,